porque o STF tem agora em mãos o relatório da Polícia Federal. E aí eu te pergunto quais são os elementos concretos que podem levar a PGR a oferecer a nova denúncia contra Jair Bolsonaro, hein? Tem bastante coisa, né? A gente não teve acesso ao relatório de indiciamento da Polícia Federal como um todo, mas o que a gente vem conseguindo apurar, e outros veículos também, sobre o que está nesse documento, assim, é demolidor. Agora os colegas do Globo deram uma matéria, a gente repercutiu aqui no site do ICL, falando inclusive que existe prova, áudio de uma conversa gravada pelo Ramagem, dele com Bolsonaro e com as advogadas do Flávio Bolsonaro, planejando ações da ABIN para obstruir as investigações do caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, assim, isso, por exemplo, é uma coisa que surgiu agora e é muito grave, eu acho que é uma bomba, é uma coisa que já tinha notícias de que ocorreu, mas todo mundo sempre negou, e se agora tem de fato um áudio, tem uma prova, assim, é uma coisa gravíssima, né? Nossa, não, a gente citou aqui no começo do programa, Igor, isso é uma bomba de verdade, né? Porque é a grande operação da família para livrar o Flávio Bolsonaro da rachadinha, que é a primeira grande denúncia também do governo, e os caras agem, e agora temos esse áudio, a conversa, o combinadinho ali, como advogados tramaram essa história. A gente tem uma arte, Igor, para a gente ver o papel de cada um nessa organização criminosa. Vamos ver aqui, ó. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, que seria o principal aí beneficiário. Temos também o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que era responsável pelo gabinete do ódio, enfim, o gabinete da desinformação, a partir da espionagem da ABIN. E temos aí Alexandre Ramagem, que era então o diretor-geral da ABIN, o responsável por organizar toda essa espionagem da ABIN paralela. São esses os principais indiciados pela Polícia Federal, certo, Igor? Essa é a cúpula, né, desse esquema criminoso. E só para arrematar essa questão do Flávio que a gente estava tocando, isso é a peça que faltava para encaixar com outro elemento que já estava nas operações da Polícia Federal anteriores, da Operação Última Milha, que investigou esse esquema da ABIN paralela, que a gente já tinha provas, né, mensagens e tudo mais, mostrando que 2 homens de confiança do Ramagem na ABIN, o policial federal Marcelo Pomervé e um militar chamado Giancarlo, eles tinham efetivamente atuado para espionar 3 servidores da Receita Federal que fizeram um relatório de inteligência sobre as movimentações financeiras do Flávio. Então a gente já tinha essa peça, e agora era a peça que faltava. É uma ordem direta do Jair Bolsonaro ordenando que a ABIN paralela fizesse alguma coisa, né? Então, assim, até mesmo para colocar o Bolsonaro dentro da história, que eu acho que era uma coisa que estava faltando até agora, essas novas evidências prometem ser, assim, catastróficas para ele, né? O que me espanta, né? Claro que nós vamos aprofundar ainda na conversa com o Igor essa investigação que traz à tona uma outra vertente, não é o golpe de Estado, né, em que eles já viraram réus, mas é a ABIN paralela. Mas o que me chama a atenção é que enquanto isso vai acontecendo, e o Igor acabou de frisar, coloca o Bolsonaro no centro desta investigação também, porque até então a gente não tinha o Bolsonaro pessoalmente, tinha como o presidente, o gestor da equipe debaixo do qual teria acontecido isso. Agora parece que tem o Bolsonaro diretamente. Mas enquanto isso tudo está acontecendo, ele vira réu, ele está investigado, está indiciado pela Polícia Federal nesse outro caso, ele depõe como réu, ele está inelegível, mas é a noiva preferida da direita, inclusive da uma parte da imprensa brasileira. Hoje, Bolsonaro ao lado do Tarcísio no interior de São Paulo. Então, segue a 1000 por hora, enquanto a gente está aqui debatendo corretamente, né, a necessidade de punir, a preocupação porque os golpistas estão aí, porque ontem o Flávio Bolsonaro deu aquela entrevista dizendo que vão para cima, precisam eleger alguém que vá para cima do Supremo. A direita brasileira, os partidos estão preferindo colocar o governo, uma faca no pescoço do governo Lula e se articular em torno do Tarcísio, e hoje ele se ajoelhou mais uma vez. Chico, eu estava lendo, enquanto vocês estavam aqui no começo do programa, viu, Igor? O Tarcísio foi lá, fez todas as gracinhas, parecia um petzinho amestrado do Bolsonaro no palanque no interior de São Paulo. O Bolsonaro falou, grita aí, ele gritou. Faz não sei o que, ele fez. Então, ele está ajoelhando para ser o candidato. Me chama a atenção a força que esse
réu, esse indiciado inelegível, continua a ter, e as pesquisas todas mostram empate técnico entre ele e o Lula, um país onde há um empate, um cidadão desse nível de periculosidade que a gente está vendo também nesse caso, Chico. E passa a ser visto, a imprensa passou a ver essa atitude do Tarcísio como equilíbrio político. Equilíbrio. Para manter o voto do Bolsonaro. Assim, não significa sujeira alguma para ele. Ele não está aderindo a um projeto golpista. Ele está, de forma habilidosa, tendo um equilíbrio político para pegar o voto bolsonarista. Então, está pegando bem para o Tarcísio, segundo a nossa imprensa dita profissional, ou corporativa, etc., está pegando bem o fato dele se equilibrar e não falar mal do Bolsonaro. Então, virou elogio andar com o Bolsonaro. Sim. E o espaço que a Folha de São Paulo abriu para o Flávio Bolsonaro ontem. Então, você tem dos 3 filhos do Jair, Flávio Bolsonaro dando entrevista falando que é preciso confrontar o STF, o Dudu Bolsonaro hoje atacando de novo o Alexandre Moraes numa entrevista ao vivo lá nos Estados Unidos, e o Carlos Bolsonaro indiciado e imediatamente publicou um tweet, não sei se nós vamos trazer daqui a pouco. Já trouxemos. Imediatamente publicou um tweet acusando, dizendo que o Brasil não tem mais democracia. Então, eles estão dobrando a aposta, Igor. É muito grave o que eles estão fazendo. Eu concordo com você, Rodrigo, só discordo do ponto que você fala de estarem fortes, porque isso é um ciclo, né? Toda vez que a família Bolsonaro fica nas cordas, a reação deles é sempre querer essa coisa de demonstrar força, cantar de galo. Então, assim, a gente sempre tem essas entrevistas projetando uma vitória inevitável em 2026 e dizendo que vão fazer e vão acontecer quando voltarem ao poder. Então, assim, isso não me surpreende particularmente. É uma coisa que a gente tem visto seguidamente acontecer nesses momentos de fragilidade. Agora, você falou do Tarcísio, aproveitando que a gente está em época de festa junina, o Tarcísio já pagou todas as prendas possíveis para o Bolsonaro, né? Todas. Porque, assim, a última vez que eu tive aí com vocês, até pessoalmente, foi aquele dia do depoimento no Supremo. Onde ele foi lá só para bater o cartão de que estava defendendo o Bolsonaro e tudo mais, que não teve tentativa de golpe, e agora hoje nós temos mais essa. Então, assim, ele está fazendo tudo ao alcance dele para ter esse apoio, né? Eu peço até desculpa, eu derivei um pouco aqui, a gente estava na análise mais jurídica e policial, por enquanto, né? Porque é relatório da Polícia Federal, ainda não é a PGR, né, Roberta? Você destacou, quer dizer, a polícia entregou o relatório indiciando, agora vamos ver o que a PGR faz. Provavelmente vai denunciar, né? Sim. Mas eu interrompi aqui algo que era uma análise mais jurídica, para trazer o componente mas político. Foi importante, é o dia de um potencial candidato da direita, o adversário do Lula. Exato. Praticamente definido, né? Eu duvido ainda, mas... eu vi o seu debate com a Elo, né? Tá no jogo. A Heloísa achando que ainda... que não é aliás, você achando que não é, e a Heloísa achando que o Tarcísio entrou definitivamente. Mas eu queria saber do Igor, para o nosso espectador entender, o caso Rachadinha do Flávio Bolsonaro está arquivado, foi arquivado pelo... Não. Excelente, explica, porque o Gilmar, o TJ do Rio de Janeiro anula algumas provas, o STJ confirma, e o Gilmar Mendes no STF, ele arquiva parte só do caso. Explica isso aí, Igor, só você entende esse rolo todo. É que essa trama é de fato bem complicada do que aconteceu com o caso do Flávio, né? O que houve foi que o judiciário, em várias instâncias, como você falou, tipo STJ, enfim, STF, teve decisões também na Justiça do Rio, anularam as quebras de sigilo feitas pela Justiça do Rio, né, a pedido do Ministério Público do Rio, e coisas decorrentes delas. Então, por exemplo, a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e todos os envolvidos no esquema, Queiroz e tudo mais, foi rejeitada pelo TJ justamente por esse precedente de que incluía essas provas que seriam ilegais. Mas, assim, essa investigação formalmente ainda está em curso no STF, no Ministério Público do Rio, e a gente tem provas que estão de pé. Vou dar um exemplo, tem uma assessora fantasma, a gente pode falar assim, do gabinete do Flávio Bolsonaro, que chama Luísa, filha de um militar amigo do Bolsonaro, que depois ao Ministério Público oficialmente dizendo que ela era uma funcionária fantasma e que ela devolvia parte do dinheiro que ela recebia para o Queiroz entregar ao Flávio Bolsonaro. Essa prova está valendo, por exemplo. Então, assim,
ainda existem provas de pé, fora outras coisas que se confirmou durante a investigação, né, que o Flávio Bolsonaro pode ser absolvido por excesso de provas nesse caso, né, porque é uma das investigações mais bem documentadas que eu já vi na minha vida como repórter cobrindo judiciário e investigações esses anos todos, assim, só para fazer esse parêntese. Mas o que a gente tem visto é que o Ministério Público do Rio, a partir disso, não tem aparentemente tido muita boa vontade da sequência nesse caso, assim. O Ministério Público aqui do Rio vive um momento bastante complicado de relação com o bolsonarismo e o governo Cláudio Castro, que é aliado dos Bolsonaro. Tem várias questões de bastidor que a gente escuta, de acordos para que isso ou aquilo não seja investigado em troca de recondução do procurador-geral, de outras coisas desse tipo. Então, hoje a gente está nesse pé. O Ministério Público pode continuar a investigação, pode colher novas provas, ele pode, inclusive, pedir novamente quebra, porque nada impede, já que a Justiça anulou pela forma como foi feita, porque foi um pedido geral para dezenas de pessoas, enfim, sem uma fundamentação específica para cada um, segundo a decisão, eles podem pedir novamente e, aparentemente, o caso está parado porque está parado, entendeu? Não é porque ele tem que ser arquivado, enfim, e a gente acaba vai caminhar para uma prescrição. Me parece que esse é o cenário. Boa. Obrigado, querido. Boa explicação. São muitas entrelinhas. Esse caso né? São muitas vertentes, né? Família Bolsonaro investigada em muitas vertentes. Deixa eu trazer uma boa aqui para o Igor nos ajudar a entender essa história, porque a Polícia Federal suspeita que a decisão judicial que autorizou a nova operação contra Mauro Cid, que ela tenha vazado antes do cumprimento dos mandados. Um documento oficial da PF mostra que, ao chegar à casa da família Cid, por volta das 8h10 da manhã, os agentes encontraram o local vazio, com a porta apenas encostada e com sinais de que os moradores tinham saído um pouquinho antes. O que mais chamou a atenção foi o que estava no quarto da filha de Mauro Cid, uma mala de viagem pronta com roupas e objetos pessoais. E aí a PF descobriu que Giovana Ribeiro Cid tinha programado inicialmente uma viagem para os Estados Unidos no dia 30 de maio, mas ela não embarcou. Em seguida, ela adquiriu uma nova passagem no dia 11 de junho, com embarque para o dia 13 de junho, poucas horas após a deflagração da operação da PF. Igor Melo, explica melhor para a gente essa história, por favor, porque ela é bem interessante. O Cid não para de querer se enrolar, né? Ele vê uma casca de batata do outro lado da rua, ele atravessa para escorregar. Acho que dá para resumir assim, porque toda hora tem algum fato novo envolvendo a delação dele que coloca em xeque o acordo, né? Eu acho que a gente pode já falar, sem muita dúvida, de que do ponto de vista jurídico essa colaboração não se sustenta mais. Não o que ele disse, mas os benefícios que ele teve com a delação, assim. Juridicamente, essa delação esses benefícios vão ter que cair, porque, assim, ele já desrespeitou o acordo de todas as formas que você possa imaginar. Tem o caso aí das conversas também, que a Veja revelou e a gente está repercutindo, né? Mas, assim, a minha análise é que agora a decisão de derrubar a colaboração, de benefício da colaboração ou não, é muito mais política do que jurídica, porque o que me parece que está rolando no bastidor aí é um cabo de guerra de puxar o Cid para um lado ou para o outro. A gente percebe nitidamente, até pelos depoimentos e tudo mais do Cid, ele fica extremamente desconfortável nessa posição de delator. Eu acho até que no STF, nesse depoimento agora, ele tentou abrandar várias coisas que ele disse, justamente porque ele estava falando em público, para todo mundo ver. Dentro das Forças Armadas pega muito mal essa posição de delatar que ele tem. Então, ele está mantendo ainda, me parece, porque ele está se beneficiando do acordo. Mas a partir do momento que esse acordo for cancelado, me parece cada vez mais claro que ele pode dar um tiro de 180 graus aí e começar a falar o que a família Bolsonaro quer. E os outros réus querem, que essa delação foi imposta a ele, que ele foi intimidado pelo Alexandre de Moraes a fazer, que já é um pouco o que estão nessas mensagens, inclusive, né? O discurso que ele tentava emplacar ali internamente no grupo que ele fazia parte, enquanto ele estava delatando na Polícia Federal. Mas, assim, o que me parece é que talvez a avaliação seja de que
politicamente, sobretudo nesse momento que a gente tem a família Bolsonaro tentando articular sanção nos Estados Unidos e tudo mais, o principal delator virar público nesse tom seria bastante problemático. Então, eu acho que é só isso que salva a colaboração dele nesse momento, assim. Inclusive, Igor, o que explica, né, naquele dia em que ele vai ser preso? Não vai ser preso. Alguns órgãos de imprensa equivocadamente chegaram a dizer o Mauro Cid foi preso. Depois o Alexandre de Moraes não prendeu, mas chegou a dar ordem e revogou. E o que é grave nesse trecho que a Roberta leu aqui pra gente é que há indícios de que ele foi avisado que a Polícia Federal ia fazer a batida na casa dele. E eu li também um relato de que haveria ali no entorno da casa dele gente do Exército. Da área de comunicação do Exército, como se o Exército, você estava falando aí, ele está entre dois fogos, ele é um colaborador da Justiça, mas está pressionado pelo Exército, que fica dizendo, fique com a gente te ajuda, né? Nós vamos ajudar a tua família. Não é estranho que tivesse gente do comando do Exército, da área de comunicação, se não me engano, lá dando um apoio operacional? Será que para a família poder pegar o avião e viajar? É isso que se suspeita, Igor? Eu li, inclusive, também de gente da área jurídica do Exército também. Área jurídica. Né? Eu não sei se tinha comunicação. Não, eu acho que eu me confundi. Era a parece... área jurídica do Exército, isso mesmo. Sim. Assim, isso eu acho que é um questionamento que deveria existir em si, né? Por que a área jurídica do Exército está envolvida nessa questão? Porque isso não se trata de uma questão jurídica do Exército brasileiro. É um militar que, como pessoa física, inclusive fora das atribuições dele como militar, se envolveu em crimes. Então, assim, o que essa gente estava fazendo lá é uma pergunta interessante a se fazer, né? Sim. Mas, assim, essa coisa de vazamento de informação tem acontecido com alguma frequência, esse tipo de suspeita, né? A gente já teve o caso, por exemplo, lá do celular que desapareceu do Anderson Torres, vários outros coisas estranhas ao longo da investigação, né? Eles próprios falam entre eles aquela coisa, apaga a mensagem, que a gente viu aí ao longo da investigação. Então, assim, parece mais um episódio de fato, porque é tudo muito esquisito. E isso, de alguma forma, dialoga também com a história da semana passada, do suposto passaporte português que o Gilson Machado estaria tentando conseguir para ele sair do Brasil, né? Então, aí a gente tem mais isso agora, de outra filha dele se preparando para deixar o Brasil e tudo mais. Assim, era bom botar uma tornozeleira nesse homem, porque ele está querendo bastante fugir, né? Pois é. Ainda sobre Mauro Cid, o advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do coronel Marcelo Câmara, que é um dos réus da trama golpista, ele informou ao ministro Alexandre de Moraes que ele manteve conversas com o tenente-coronel Mauro Cid via Instagram nos primeiros meses de 2024. A conversa teria sido feita usando um perfil falso no Instagram. Moraes, então, determinou que a Meta, que é a dona da rede social, ela informe ao tribunal os dados do responsável pelo perfil. E aí a nossa repórter, Juliana Dalpiva, ela conversou com o advogado Eduardo Knutz sobre essa história. E aí ele negou que a sua conversa com o Cid foi fundamental para resultar na prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Vamos ver. Então, o senhor confirma para mim, porque essa informação eu recebi extraoficialmente, de que aquelas conversas que saíram na Veja no ano passado, em março, que resultaram na prisão do Cid, não são entre o senhor e o Cid? Eu não tenho acesso à íntegra da conversa. Eu não tenho como te garantir que eu não fui gravado ou ele. Agora, eu te repito e insisto, para preservar o máximo possível das informações, eu sempre busquei fazer as conversas por escrito e por áudio. Tá. Eu não sei se eu entendi a resposta. Basicamente, o senhor não tem certeza se aquela conversa era entre vocês dois. A gente evitava, eu evitava. Não se recorda, é isso? O ponto é, eu evitei ao máximo falar por ligação com ele. Evitei ao máximo. Acontecia raramente disso acontecer. Mas eu sempre busquei, para não perder nada da prova, ter por escrito, são 52 páginas de mensagem escrita e áudio. Agora, a gente se falou por telefone em algumas oportunidades? Sim. Se isso foi gravado e foi vazado, eu não tenho acesso à íntegra da gravação. E aí, Igor? Joga a bola para você aí. Eu acho que tem um ponto importante para a gente tratar, que é quem esse advogado, Eduardo Kuntz, defende no processo. Ele é o advogado do Marcelo Câmara, que é um outro assessor do Bolsonaro, militar do Exército, que era muito próximo do Cid.
era inclusive uma das pessoas que o Cid dava ordens para. Foi a pessoa que foi monitorar o Alexandre de Moraes, era um cara ali da cozinha do Cid, era muito próximo dele durante todo o governo. Então, assim, me parece que o advogado se aproveitou dessa relação aí para colher esses elementos que agora são importantes, né? Assim, não, acho pouco provável que não tenha sido essa conversa que vazou de fato. Ele fala em mais de 50 páginas de conversa, é muita coisa. E, como eu estava falando, acho bem complicado que juridicamente esses benefícios da colaboração se mantenham, porque é isso. É uma coisa básica que o réu não pode se comunicar com outros réus, ele não pode, enfim, usar redes sociais, tudo isso estava nos termos da delação dele. Então, sim, agora é mais uma questão de quando do que uma questão de se esses benefícios vão ser suspensos, né? Não, daí a minha aposta, viu, Rodrigo e Roberta, Igor, no Mauro Cid agora, mais veemente na hora do olho no olho. Na cariação. Na cariação. Com mais detalhes, se o vinho é rosé ou era branco, ou era vinho tinto, com mais detalhes do dinheiro. Ele chegou a dizer no depoimento dele ao STF que ficou até com o pé em cima da caixa de vinho para que ninguém roubasse o dinheiro. Botou debaixo da mesa. Era ladrão que rouba ladrão. Esse dinheiro entrou também num roteiro de... Filme de Bang Bang. Filme né? Bang Bang. Então, eu acredito que seja um personagem agora, psicologicamente, tendendo a justificar porque eu sou um delator. Porque eu mereço o benefício. benefício, Fica bem claro Boa, isso. melhor, Roberto. Porque eu mereço o benefício. Se eu estou sendo acossado. Todo dia aparece algo que me descredencia como um bom delator. A minha chance é agora. Ou eu canto bonito... Me parece, Chico... Por favor, vai lá. Me parece que assim, o Cid está no momento mais frágil nessa relação como colaborador desde aquele episódio em que ele foi lá para confirmar o plano Punhal Verde e Amarelo, né? Que ele recebeu, assim, como a gente diz aqui no Rio, um já é ou já era. Tipo, Sim. que ou fala agora a verdade ou vai ser preso. E a gente teve aquela audiência onde ele confirma isso, confirma a questão do dinheiro e tudo mais. Me parece que ele está num nível de problema igual ou maior. Sim. Agora, o Chico estava citando esse depoimento que ele fala do pé na caixa de vinho e tudo mais. Uma coisa que eu achei engraçada e me chamou a atenção no dia foi que ele fala do tamanho da caixa e tudo mais, e ele consegue estimar, não, que ali não tinha 100 mil. Ele deve estar bastante habituado em lidar com grandes somas de dinheiro vivo, né? Para saber exatamente quanto cabe numa caixa de vinho, ele faz um gesto ou não, assim, eu não sei quanto dá para botar. Ele faz um gesto assim, era um dinheiro assim, talvez não tivesse 100 mil. E o Braga Neto também, na fala dele, ele fala, não era o financiador, assim, tá lidando com financiadores. Não era o financiador. Agora, só um dado importante também, só para complementar, o advogado, esse Kuntz, né, que deu entrevista para Juliana da Alpiva, ele quer dizer, como decorrência da contestação da delação, que todas as provas obtidas a partir da delação também sejam excluídas do processo. Então, eles estão jogando uma jogada pesada. Você desmoralizar o Mauro Cid, se vai cancelar ou não a delação para o Bolsonaro, para o Braga Neto e para o Marcelo Câmara, não interessa tanto. Que eles, né? Agora, o que interessa para eles tira a delação, tira os benefícios e cancela as provas. Mas aí eu acho que é um caminho um pouco mais complicado juridicamente. Mas é nessa operação que eles estão, e esse advogado é um advogado ligadíssimo ao meio militar. Ligadíssimo ao meio militar. Ele foi advogado também daquele assessor. Vocês lembram daquele caso do assessor do Xandão, que foi preso porque teria agredido a mulher aqui em São Paulo, a Polícia Civil pegou a arma dele? Lembra desse caso, Roberta? Quem é que defendeu esse sujeito? Esse Eduardo Kuntz, né? Que estava naquela operação de questionar o Alexandre de Moraes, aqueles artigos lá do Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo. Então, esse advogado é um advogado que entra em operação para rachar. Naquela lá, eles tentaram demolir todo o trabalho do Alexandre de Moraes, dizendo que ele tinha abusado e tal, etc. Agora é uma operação para desmontar a delação do Mauro Cid. Então não é um advogado bonzinho que estava ali conversando e por acaso guardou estas mensagens. É uma operação militar o que nós estamos vendo. E
trabalho do advogado pode incluir isso. Eu não estou dizendo que ele está fazendo nada ilegal, mas é uma operação. Estão com elementos de contra-informação. Contra-informação, é isso. Ele tem esse dado militar. Não é um advogado qualquer, assim. Não é. Sentido. Não é. Ele opera numa linha muito sofisticada. Isso. Então, aquele caso que acabou no Jundiaí, numa delegacia. É aquele caso. Aquele caso ele foi muito hábil, né? Ali, foi. Quis desmoralizar o Xandão, assim, isso. Numa operação muito hábil. Isso. Então, assim, é para a gente ficar de olho mesmo. O que eu tenho conversado com juristas, gente que entende do assunto, parece ter pouco risco da delação do Cid como um todo cair por conta disso, porque são coisas separadas. Uma coisa são as informações que o delator apresenta e o que ele colabora com a investigação, outra são os benefícios que o delator tem a partir disso, né? O acordo que ele faz eu entrego esses crimes, cumpro outras partes do acordo, como, por exemplo, de não se comunicar com réus, de não usar rede social, no caso do Cid, tudo isso, e por isso tudo, por esse conjunto da obra, eu recebo um perdão ou uma pena menor, ou no caso do Cid, por exemplo, tem a questão do pai, né, que foi negociada, de o pai não responder, enfim. E me parece, pelo que eu tenho conversado, que tem uma chance pequena do que o Cid colabora em si cair. Agora, tem um outro ponto que assim, por exemplo, no caso do Bolsonaro especificamente, a colaboração do Cid não trouxe praticamente nada de relevante. As coisas que ele fala tem outras provas de corroboração, tem os depoimentos das testemunhas, que são muito mais fortes do que o do delator, né, do comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. Então, assim, agora, no caso do Braga Neto, me parece que mais poderia se beneficiar de uma eventual anulação da delação. Porque esse ponto dos 100 mil é muito importante, porque coloca o Braga Neto no centro da trama do punhal verde e amarelo, da Copa 2022, que é algo que tem talvez mais grave na história toda, né? Operacionalmente, pelo menos. Aí a gente ficaria com a história de ele tá mandando bater nos generais, não sei o quê, nas redes sociais, que é uma coisa muito mais fraca do que uma participação como orquestrador e financiador desse tipo de plano. Então, talvez para a defesa do Braga Neto, essa aposta seja mais importante do que o Bolsonaro, por exemplo, né? Sem dúvida. Com certeza, Igor Mello. Pena que o Mauro Cid também demorou tanto para falar sobre esse dinheiro, né? Que veio numa caixa de vinho. Também é outra perguntinha aí que fica no ar. Igor Mello, obrigada, viu, por participar do N2. Já vou aproveitar e fazer um marketing aqui, porque eu bati um papo com o Igor Mello no nosso programa às 11h30 da manhã, o Em Detalhes. 11h30 não, às 10h30 da manhã, logo após o N1. E a gente conversou sobre esse indiciamento de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Então eu te convido amanhã para se conectar e entender no detalhe toda essa história de mais este indiciamento, chegando agora da família Bolsonaro. Igor Mello, obrigada, boa noite para você. Obrigado. Obrigado, querido, boa noite. Gente, foi um prazer. Vamos seguir aqui lendo o documento, apurando que ainda tem coisa para fazer hoje. Nos próximos dias vamos ter mais novidades desse indiciamento aí. Boa!